uma coisa especial para nós essa noite. Nós vamos fazer uma coisa prática. Eu acredito que cada um de vocês veio aqui hoje não para cumprir religião, não veio aqui porque se eu não vier a pastora vai me ligar e vai dizer onde é que você está. Você veio aqui porque você ama o Senhor. Tem alguém aqui? E você está aqui porque parte de amar o Senhor e conhecer o Senhor está baseado 100% na sua palavra. Então, eu hoje fiz uma coisa muito prática. Vocês vão trabalhar comigo, porque a gente não vai seguir o padrão religioso dos 45 minutos de pregação e a gente vai para casa e segunda-feira não lembra do que foi falado. Vocês estão comigo? E hoje a gente vai fazer uma coisa bem legal. Ela é tão importante, chega a ser tão importante que eu acho que a gente menospreza o valor do que a gente vai fazer hoje. Então, eu tenho convicção e fé no meu coração de que o Senhor está nos dando essa direção para fazer isso hoje como um teste. Para quem está aqui vai ser um privilégio, eu creio. O Senhor tem falado conosco nessas últimas pregações. O Senhor foi categórico a respeito do dia em que nós vamos encontrar o Senhor face a face. E tudo o que nós fizemos aqui na terra vai ter que ser passado por um julgamento. Estão comigo? Assusta isso? Não é para deixar com medo, mas é para gerar um temor. Porque é melhor que a gente fique com temor hoje e mude do que chegar naquele dia e dizer, mas eu não sabia. Ah, mas ninguém me avisou. Porque no dia que a gente olhar para o homem de olhos de fogo com a sua mão furada, não vai dar para dizer, eu não sabia. E o Senhor disse, existe um fundamento no meu corpo de Cristo, no meu relacionamento com você. Esse fundamento é Cristo Jesus. Não coloca nenhum outro fundamento, porque vira um clube, certo? Vira um clube e não vira comunidade. E o Senhor diz, estabelece um fundamento, e esse fundamento é Jesus Cristo. Se sair de Jesus, você pode dar qualquer outro nome. E ele disse, quem edifica nesse edifício, cuidado para não construir palha. Cuidado para não construir feno, porque no dia que os olhos do seu amado passarem pelas suas obras, e a gente está falando de obra, não de salvação. Estão comigo? Salvação é através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Não tem nada que eu e você possamos fazer que te leve para perto de Jesus. Então o Senhor está falando, se você está construindo a sua vida diária no Senhor, em cima do fundamento que é Jesus Cristo, por favor, não crie a sua vida em palha e feno, porque naquele dia, isso tudo vai queimar. A gente costumava cantar uma musiquinha aqui que eu acho que ninguém entendia, né? Que quando tudo cair, eu não quero ficar ofendido. E todo mundo levanta a mão, chora e não sabe nem o que está falando. Quando tudo cair, eu não quero ficar ofendido, porque eu quero estar do seu lado e não contra você. Porque Jesus Cristo de Nazaré, ele é um homem justo, ele é fiel e verdadeiro, e ele procura uma noiva que também seja fiel e verdadeira em tudo o que faz. Então, nossa, tá complicado aqui, né? Então, nós estamos aqui hoje para fazer uma coisa. Se nós vamos ser julgados, as nossas obras vão ser julgadas, a gente vai ser julgado por aquilo que a gente foi chamado para fazer, certo? Jesus não vai me julgar pelas almas que eu não ganhei, se ele não me chamou para ser evangelista. É óbvio que eu tenho que ganhar almas. É óbvio que eu tenho que compartilhar o evangelho de Cristo. É óbvio que eu tenho que fazer discípulos. É óbvio que eu tenho que fazer todas essas coisas. Só que se o meu chamado não for primariamente ganhar almas, ele não vai me julgar porque eu não fui para o Paquistão falar do evangelho, porque esse não é o meu chamado. O meu chamado, como é que eu vou saber se eu estou dentro dele ou fora dele se eu nem sei qual é o meu chamado? Eu estou falando isso para instigar vocês da necessidade de que nós vamos fazer hoje. Não é um joguinho, não é uma brincadeira. Depende disso, tudo que a gente vai descobrir hoje. A nossa eternidade. Os nossos galardões, a nossa recompensa. Certo?
Quando o pastor Roberto trouxe a palavra da visão da igreja, de que a gente piamente acredita que o Senhor está chamando essa pequena comunidade, pequena, valorosa, cheia de dons e capacitamento do Senhor, ele disse assim, Efésios 4, que eu estou chamando um corpo totalmente ligado, toda junta, todo ligamento, cada um assumindo a sua posição, que o Senhor vai julgar você por aquilo que Ele te chamou para fazer, para que todos juntos, unidos, possamos, cada um, assumir a sua função. Para quê, gente? Para que todos nós cheguemos à unidade da fé. Gente, isso é muito sério. Se a gente acredita que essa igreja foi chamada para chegar à maturidade e à unidade da fé, cada um precisa saber qual é o seu chamado. Para que foi chamado para fazer? E aí, quando você descobre o que você foi chamado para fazer, é muito mais fácil você conhecer o Deus que te chamou, porque não dá para trabalhar com Ele sem saber o que Ele está esperando de você. Vocês estão comigo? O que nós vamos fazer hoje é uma parte prática que está no meu coração há mais de 2 anos. E hoje eu estava até relutante a fazer, porque eu sei que não é todo mundo que gosta de fazer isso, mas como eu sabia que nós estaríamos num grupo pequeno, vai ter koinonia, vai dar para conversar, vai dar para ter um tempo junto. Então eu quero orar agora, no nome de Jesus Cristo, que não haja no nosso coração nenhuma barreira de dizer que chatice eu vou ter que falar, que coisa chata eu vou ter que me expor, porque, gente, você já morreu. Quem é que vive em você? É Cristo? Então, gente, a gente não tem que ficar com vergonha. A gente não tem que ficar com... A gente tem que se posicionar e dizer, bom, meu amado, é o seguinte, se disso depende da minha eternidade, eu quero saber para que eu fui chamado. Qual que é o meu dom? E o legal de trabalhar em corpo é que você vai ouvir qual é o dom que a outra pessoa vê em você. Vocês estão comigo? Vai ser uma delícia, ok? Vai ser uma delícia, mas para isso eu quero dar um pouco de embasamento sobre os dons. Nós vamos hoje tentar começar a descobrir os nossos dons, ok? Para que, como todo corpo ajustado, toda junta, todo ligamento, cada um sabendo a sua função, possa exercê-la com maturidade e fé, para que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Para quê? Para que Jesus possa voltar. Ele não vai voltar para uma noiva imatura. Ele não vai voltar para crianças agitadas pelo vento, que hoje estão, amanhã não estão, que hoje querem, amanhã já não querem, que hoje eu me entrego, amanhã eu já me entrego para um outro Deus. Hoje eu estou afim do meu Jesus, amanhã eu estou afim de Baal. Não dá, gente, não dá. Jesus Cristo não vai voltar para uma igreja despreparada. Jesus não vai voltar para uma igreja morna. Jesus não vai voltar para uma igreja que vive de aparência. Jesus não vai voltar para um espírito fraco, que não consegue dizer, Jesus Cristo, eu considero tudo como perda para ter o conhecimento de quem você é. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Se vocês puderem abrir comigo 1 Coríntios 12. Existem 4 capítulos muito importantes na Bíblia que falam sobre dons. 1 Coríntios 12, na verdade de 12, 13, que todo mundo conhece, não é? O que fala 1 Coríntios 13? 12. Abre no 12 e a minha pergunta é, o que é que está escrito na sua mente de 1 Coríntios 13? O amor. De todos esses dons, busque o amor. E aí Paulo vai falando no 14, e ele vai falando sobre tudo isso, mas hoje nós vamos ficar no 12, ok? Nós vamos falar do capítulo 1 Coríntios 12. Se você puder abrir.
Paulo já está ali falando sobre os dons espirituais. E ele já começa categórico. Ele já fala assim, ó. Só para dar um entendimento, essa igreja, ela era cheia de dons. Só que eles usavam os dons de forma totalmente errada. Então, Paulo está ensinando para eles, se você quer falar em línguas, fale em línguas. Mas eu prefiro que você profetize. Porque se você vai ficar aqui falando 10.000 palavras em línguas e ninguém vai entender nada, alguém precisa interpretar. Então, eu prefiro que você profetize. Então, ele está ensinando essa igreja, faça tudo com ordem. Faça isso cada um de cada vez. E quem está ouvindo a profecia, julgue o que foi dito. Então ele está ensinando o povo a administrar com muito amor todos os seus dons. E aí ele começa então. Vamos lá, vocês estão comigo? 1 Coríntios 12. Amém. Qual é a primeira coisa que ele diz? Acerca dos dons espirituais. Irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam... Vocês estão percebendo a importância dos dons espirituais? Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito de quem foi que deu o dom para você. Para que é que o dom serve? Essas coisas todas são importantes e nós vamos ver hoje. Para que serve o dom? Você tem o dom de falar, que legal, né? Aí você promove o seu próprio ministério e todo mundo fala o quanto bom você fala. É para isso que serve o dom? Para que serve o dom, gente? Quais são os dons? Hoje nós vamos falar sobre isso. Então ele está falando ali, tendo a origem dos dons, tanto a origem quanto ao uso dos dons, né? E verso 2, vocês sabem que quando vocês eram lá do mundão, pagãos, que vocês não tinham entendimento, vocês não eram seres espirituais, vocês não podiam usar dons espirituais. Porque quem dá o dom é quem? Deus. Por que é importante entender que quem dá o dom é Deus? Parece tão banal essa pergunta, né? Por que é importante a gente entender que quem dá o dom é Deus? A palavra fala que o dom é de Deus e ele derrama sobre cada um conforme o querer dele. Exatamente. Então, a gente está dizendo que o dom vem de Deus e é importante entender que vem de Deus. Sabe por quê? Porque se vem de Deus, ele é um presente, certo? E é um presente valioso. Se ele é valioso, o que é que eu vou fazer com ele? Vou tratar de qualquer jeito? Vou guardar no bolso e aí quando a gente se encontrar eu tiro de lá para ver o que era? Vou enterrar e daí vou dizer, Senhor, eu sabia que o Senhor era um Deus firme, então eu fiquei com medo de perder. Eu sei que o Senhor colhe onde não plantou, então eu vou guardar, porque eu tenho muito medo de perder. É isso que a gente faz. Vocês estão entendendo a necessidade de entender que o dom vem de Deus. E se ele vem de Deus, ele é um presente. E aí, se você recebeu esse dom e eu não, o que é que eu faço com isso? Você tem um dom e eu fico olhando, puxa, eu queria ser igual a ela, né? Eu queria ter aquele dom. Muita gente pensa. E pensa também que eu não tenho dom. Eu não sei, não descobri nada, não sirvo para nada. Eu não tenho dom nenhum. Por que eu sei? Eu sei porque eu sou pastora, eu aconselho as pessoas. E eu sei o que elas pensam, eu sei o que elas dizem, eu sei o choro delas. Eu sei aonde entra uma certa inveja. Eu queria o dom que ela tem, mas eu não sirvo para nada na igreja, porque eu gostaria de fazer o que ela faz. Gente, se Deus deu o dom, é porque Ele conhece você e Ele sabe exatamente aonde que você vai fluir da melhor maneira.
Então, se eu entendo que foi Deus que deu, não é a honra dela ter esse dom. Não foi porque ela foi mais fiel, porque ela foi mais dedicada, porque ela orou mais, porque ela é boa, então ela está fluindo no dom. Não tem a ver com isso. Tem a ver que Deus deu o dom. E se Ele deu, é porque Ele conhece quem recebe o dom. E Ele sabe que ele vai fluir. Eu tenho um menisco rasgado. E só eu sei quanto dói para correr, para pegar o ônibus. Se eu quero me agachar, se eu quero levantar. Se eu sento no chão para brincar com as crianças, na hora de levantar, eu não sei se eu viro para esse lado ou para esse lado, porque é difícil levantar. Você consegue ver o meu menisco? É uma coisa que ninguém sabe nem explicar o que é um menisco. É uma cartilagem, é um músculo, é um quê? Gente, é uma coisinha pequena que ninguém enxerga, que ninguém vai dizer eu queria ser menisco no corpo. Mas faz uma diferença tão grande. Eu sei, eu sofro com isso desde 2005. Não dá para correr, não dá para fazer muita coisa, só dá para nadar. Por causa de um menisco. Então, eu estou falando tudo isso para embasar a necessidade que a gente tem de entender que o dom vem de Deus, Ele dá de acordo com onde você vai fluir melhor. Então, não existe essa de o dom dela é melhor porque ela aparece, o dom dele é menor porque ele não aparece. Não existe isso, gente. Deus não é injusto. E agora me responde, dom é para todo mundo? Não. O que vocês acham? Acho que sim. Sim, não. Tem a diferença nos dons. Exatamente. Existem diferenças de dons, mas, gente, a palavra diz assim, ó. Ninguém confessa Jesus como Salvador se o Espírito Santo não estiver dentro dele. Certo? Ninguém vai dizer Jesus é o meu Senhor se o Espírito Santo não tiver te convencido. Certo? Quem é que dá o dom é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está aqui dentro, o dom está aqui dentro. Então, todo mundo tem dom. Todo mundo que tem o Espírito Santo. Todo mundo que é nascido de novo, que tem o Espírito Santo, tem dom. Então, o dom vem de Deus. Todo mundo tem dom. E para que serve o dom? Toda junta, todo ligamento, totalmente ligado, para que todo mundo possa edificar. Bloqueio por uma bolinha. Para que dê para edificar o corpo de Cristo. Vocês conseguem entender uma coisa? Imagina a beleza de Deus. Ok? Exuberante, excepcionalmente bela, sem palavras. Os anjos chegam lá no céu e falam, tu és santo. Aí eles olham de novo e falam, meu Deus, tu és santo. Aí daqui a pouco eles olham de novo e falam, tu és santo. Eles fazem isso por toda a eternidade, porque eles não têm outra palavra para dizer. Porque você é mais belo do que qualquer coisa jamais criada. Você é santo. Aí você vê uma partezinha de Deus. E essa partezinha de Deus transforma você. Você vê uma outra partezinha de Deus que transforma você. Você e você. Cada um vê uma parte de Deus que nos transforma. Quando junta você transformado com você transformado, a gente faz um corpo. Quando você abre a sua boca para agir no seu dom, edifica a minha vida numa área que eu nunca tinha visto. Edifica a vida dela numa área que ela nunca tinha visto. Aí a gente consegue ver Deus de uma forma muito mais ampla do que se eu estivesse vendo Jesus sozinha. Vocês estão comigo? Faz sentido? Se não fizer, me fala que eu explico de novo. Porque é muito importante que a gente entenda que os dons vêm de Deus, é para todo mundo e faz com que o corpo de Cristo avance. Faz com que o cristianismo se expanda, mas com qualidade, mas com verdade, com força, com poder, com beleza. Aí sim, um corpo bem ajustado consegue crescer. A unidade da fé
e a maturidade de varão perfeito. Eu preciso do teu dom para aperfeiçoar a minha vida. Por isso ninguém cresce sozinho. Por isso que quando o pastor pregou a respeito dos desigrejados, não tem como crescer sozinho. Você vai crescer para fazer o quê com o seu dom sozinho? Você é um menisco no meio do corpo. O que você vai fazer sendo um menisco sozinho? Não dá, gente. O menisco precisa de uma rótula, que precisa de um fêmur, que precisa do pé, do dedão. Não dá para viver sozinho. Então, eu estou falando tudo isso para dizer, os dons são para o uso da igreja, para que o corpo cresça. Imagina um muro daqueles tijolinhos, ok? Para os construtores aqui vão poder me ajudar. Se falhar tijolinho aqui embaixo e eu coloco um monte de tijolinho aqui em cima, o que vai acontecer com esse muro? Você acha de verdade que essa comunidade vai crescer com os buracos que estão faltando aqui de baixo? Você consegue entender que quando você não assume o seu dom no corpo de Cristo, a igreja não cresce? O corpo não amadurece? Não há unidade de fé? Há uma responsabilidade em cada um de nós em fazer com que o corpo de Cristo avance, o reino de Deus se expanda. Quando eu não assumo o meu lugar dentro do corpo de Cristo, tem um buraco faltando no muro. E aí o cara que está lá em cima se matando de trabalhar, daqui a pouco vai despencar. Porque vai cair, está sem sustentabilidade. Então, amados, há uma grande importância nisso. Então eu falei que dom é de Deus, dom são para todos, servem para o crescimento do corpo, certo? Eu não quero falar mais muito porque eu quero dar o tempo para o exercício, mas eu tinha que falar isso. E quais são esses dons? Quais são esses dons? Nós temos, como eu falei, esses capítulos, Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4... Qual que é o outro? Romanos 12, Efésios 4, 1 Coríntios 12. Vamos trabalhar nesses três. Eles fazem listas diferentes, não são iguais. Alguns falam desses, os outros não falam desses, falam de outros. Por que talvez Paulo está falando isso? Ele não colocou uma lista dizendo assim, olha... Eu chamei uns para pastores, outros para mestres, um para apóstolos, outros para evangelistas e fechou o pacote. É isso que escolhe aí, vê o que é que Deus te chamou. No outro ele fala, quem serve, sirva com diligência, quem dá finanças, faça com abundância. E aí ele aumenta a lista, porque não existe dentro do corpo de Cristo uma coisa fechada. Porque se você quiser saber ou não... O dom de Cristo não serve apenas para liderar o louvor, pregar aqui ou expulsar o demônio dentro da igreja. Lá no trabalhinho onde você está, o seu dom está edificando e aumentando o corpo de Cristo. Então não tem uma lista fechada de dons que a gente tem que seguir. Ela é uma coisa expansiva, ela é de grande... largura, altura, ela tem uma variedade, ela não se restringe a uma lista de coisas. Por isso não tem uma coisa certa do que está aqui, do que está ali. Vocês vão ver, eu vou entregar uma folha para vocês com todos os dons. Fé, falar em línguas, interpretação, dom de cura, dom de monte, dom de servir, administração, pastores, evangelistas. Então, os dons que Deus nos dá, nos capacita, é para que a gente consiga fazer com que o reino avance. E ele não acontece somente dentro da igreja. Ele também é para ser usado no seu trabalho. Porque lá é o seu ministério full time. Lá no seu trabalho, você é um evangelista o tempo integral. Não existe essa de eu sou intercessor porque eu vim aqui, peguei minha Bíblia e li um texto e orei. Não existe uma coisa de... Eis que assim diz o Senhor.
Como é que você profetiza lá no seu trabalho, quando você está orando pelo cara que trabalha com você e você fala, Deus me mostrou? Como é que funciona essa coisa fora das quatro paredes, onde só Jesus Cristo te vê? Como é que funciona isso, gente? Então, eu estou falando isso para dizer que os dons não estão limitados a uma lista e muito menos para ficarem dentro da igreja. Eles são feitos de forma ampla para serem usados em todos os lugares que nós formos, porque é neste lugar que o evangelho é ouvido e o cristianismo é expandido. Vocês estão comigo? Então eu queria fazer o seguinte, tem um grupo com a Elaine. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar mais material por e-mail. Porque existe, eu ia falar, mas não vai dar tempo, 5 princípios para a gente poder compreender quais são os nossos dons, certo? Existem princípios que a gente consegue ver. Um deles é o exercício que a gente vai fazer hoje. E é assim, existem coisas naturais que você tem a habilidade para fazer. Paulo de Tarso, sabe quando ele foi separado junto com Barnabé? Se eu não me engano foi Barnabé. Eles estavam evangelizando os seus vizinhos na Antioquia. E aí o Espírito Santo fala, separa para mim Paulo e Barnabé para serem evangelistas e irem para esse lugar. Eles estavam atuando em obediência no lugar onde o Senhor o havia chamado para fazer. E aí o Senhor levantou esses amados na coisa que eles estavam fazendo. Certo? Vamos dar o exemplo de um líder de célula. O cara tá lá, ganhando alma, evangelizando, pregando o evangelho, ensinando as pessoas. Ele tem uma habilidade para fazer aquilo. Só que aí o Senhor pega aquela habilidade que ele está exercendo com obediência e exalta aquela habilidade, transforma aquele cara que está ensinando na célula como um mestre e dá um dom de mestre para ele. Então ele já está fazendo. Os meninos aí de trás vão bem entender o que eu vou falar agora. Vocês estão numa liga, num campeonato de futebol, ok? Jogando lá uma coisa de sexta-feira à noite. Normal, onde vocês estão lá e tal. Aí vem um cara, claro, vocês têm 18 anos de idade, 16, 15, né? Não estão mais com 40 anos. Vem alguém de fora e olha vocês jogando. Vocês estão jogando futebol e o cara olha pra vocês e fala, velho, o cara joga bem. Olha como ele tem articulação e tem ginga e manja e segura e barará, não sei o quê. Vamos convidar o cara para jogar na Liga Mundial? É assim que fala? Não entendo nada de futebol, mas como eu estou olhando para vocês, eu queria dar um exemplo que vocês entendam. Vamos jogar aí na Premier. Isso aí. Na Liga. O cara estava fazendo o quê, gente? Dormindo quando ele foi convidado para jogar? Não. Comendo pizza? Não. Ajudando a mulher a varrer a casa? E olha, é excelente fazer isso. Excelente fazer isso. Mas o cara estava fazendo a sua função de uma coisa que ele gosta de fazer. Alguém olhou para ele e falou, tá aí, vou pegar esse cara. Vocês entendem que quando você está assumindo o seu chamado, você está fazendo aquilo que você tem habilidade e gosta de fazer, você tem uma paixão por fazer, o Senhor vem e te dá um chamado naquilo lá. Isso é um dom. Então, primeira coisa, você já está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. E segundo, ele tem uma associação de coisa que você gosta de fazer, você tem a habilidade para fazer, e aí os outros veem que você tem habilidade para fazer. Aí você consegue perceber. Vou dar um exemplo. A pessoa tem uma habilidade para trabalhar com computador, certo? Gosta de computador. Você coloca um computador na mão dela e ela sai correndo, ok? Ela fala, pelo amor de Deus, não me dá essas finanças, porque eu não consigo abrir eu não sei nem o password desse negócio, eu não sei nem onde que eu clico para abrir esse programa. Então, a pessoa, e ela fala isso que ela me deixa falar, tá bom? Ela fala, isso aí não sou eu. A pessoa tem uma habilidade, mas também em compensação, se der para ela um negócio para decorar, não dá pra mim, que eu vou sair correndo, dá pra ela. Então, quando
você tem uma certa habilidade de computador, certo? E você tem paixão com papel, com finanças, você gosta de montar planilhas e não sei o quê. Aí a outra pessoa chega para você e diz, olha, esse departamento nunca funcionou tão bem desde o dia que você assumiu. As coisas não atrasam, está sempre bem feito, está bem preparado. Qual é o dom dessa pessoa? Vai ser um dom de administração. Ela tem habilidade, ela gosta de fazer e os outros percebem isso nela. Então esse é o dom da pessoa. O exercício que a gente vai fazer é exatamente esse. Você vai receber uma folha. Queria pedir para a gente dividir em 2 grupos. Tem um grupo aqui com a Elaine e tem um grupo desse lado aqui com o Roberto. Nós vamos receber cada um uma folha. Eu espero que tenha caneta para todo mundo. Então nós vamos colocar lá as nossas habilidades, o que a gente faz de olho fechado. As coisas que a gente tem paixão para fazer. E aí, a grande coisa, presta atenção que essa é a parte mais importante. A pessoa do seu grupo vai olhar para você e vai falar, eu vejo isso em você. Vou dar um exemplo. Olha, eu tinha uma dor aqui, você orou por mim, eu nunca mais senti essa dor. Eu acho que você tem um dom de cura. Então você fala isso para aquela pessoa e aí a gente vai conseguir tentar ver qual o dom que cada um tem. Para finalizar e liberar vocês, eu só queria dizer uma coisa. Existem estudiosos que dizem, presta bem atenção que isso é muito chave, muito importante. Existem estudiosos da Bíblia que dizem que para você realmente andar com o Espírito Santo, para que você tenha a certeza que você está andando com o Espírito Santo, se você não souber o seu dom, dificilmente você está andando com ele.